estamos de volta. E só pedir desculpas, porque os dois últimos vídeos que eu postei, né, ficaram bem escuros. Mas é porque a luz aqui não estava muito bem. E é isso. Mas é o seguinte, hoje a gente vai falar sobre mais um livrinho do Harlan Coben. E dessa vez é O Desaparecido para Sempre. E é o que eu falei no outro vídeo, sabe? O jeito que ele escreve é muito bom. É o tipo de livro que você não consegue parar de ler, sabe? A divisão é tudo proposital, né? Obviamente. É a mesma coisa com o Dan Brown. Eles fazem a divisão dos capítulos, né, de uma forma que você tá sempre falando, ah não, só mais esse, só mais um capítulo, só mais um capítulo. Aí na hora que você percebe, já é 5 horas da manhã e falta 2 capítulos pra você terminar de ler. Então é a mesma coisa com esse daqui. O outro que eu fiz foi o Não Conte a Ninguém, né? E o seguinte, a história desse livro é basicamente sobre dois irmãos, né? É o Will Klein e o Ken Klein. Só que assim, diferente do Não Conte a Ninguém, que tem um número bem pequeno de personagens, neste livro aqui a gente vai ter muita gente, muita gente. Só que, de novo, igual eu falei no outro vídeo, todos os personagens aqui, né, que estão presentes nessa história tem um porquê. Não tem ninguém assim. O Harlan Coben, ele não coloca a história pra encher linguiça, sabe? Ele não vai colocar um personagem ali que não tenha alguma participação no desenrolar ali, né, da história, na situação ali final. A história desse livro aqui desses dois, basicamente sobre esses dois irmãos, que é o seguinte. O Will Klein, ele trabalha num centro na Covenant House, que é um centro de ajuda a jovens que fugiram de casa, que moram na rua e tal. E o irmão dele, ele, quando jovem, ele foi acusado de matar e estuprar uma vizinha. E como a polícia estava, né, atrás dele e tal, acabou que ele desapareceu. Ele ficou 11 anos sumido, né, assim, sem ninguém saber dele, a família, ninguém sabe. Até então, assim, a própria família achava que o filho estava morto, né, o Ken. Só que não é bem assim, né? Então, assim, depois desses 11 anos, a mãe deles estava muito doente, acabou falecendo. E aí, juntando ali os pertences, né, da mãe, o Will, ele achou uma foto do Ken atual, sabe? Como se tivesse sido tirado há poucos meses atrás. E pra ele, o irmão tinha morrido, né? Passou 11 anos sem falar nada, a polícia, ninguém achou, até a Interpol estava envolvida procurando ele e ninguém sabe onde ele tá e tal. Então a família deu como morto mesmo e seguiu em frente, né? Por assim dizer. Só que aí ele achou a foto do irmão, ele reconheceu logo de cara. E aí, né, na mesma noite, assim, na noite seguinte, a namorada do Will desaparece também. E ela deixa um bilhete, assim, de despedida pra ele, né? Tipo, eu sempre te amarei. E desapareceu. E nisso, tipo assim, logo em seguida o FBI já vai lá bater na porta do Will, querendo interrogar ele, e ele, tipo, eu não sei de nada, não sei o que tá acontecendo. E aí ele traz de novo, vai e volta à tona, né, a questão do assassinato lá do irmão dele e tal. E ele passa o livro inteiro sem entender nada do que tá acontecendo. Ele não sabe nada a respeito do Ken, e o FBI interrogando ele direto, querendo saber onde que o irmão tá, isso, não sei o que. E ele, eu não sei de nada, eu não sei de nada. E aí a namorada dele desaparece em circunstâncias misteriosas.
E aí as impressões digitais dela aparecem numa cena de crime no Novo México. Eles moram em Nova York. E aí aparece numa cena lá de crime, no assassinato, né, de 2 caras lá no Novo México. E aí ele, tipo, como que foi parar lá? E aí o FBI interrogando e ele sem saber nada. E nisso a gente vai ter também um outro núcleo de história que é do cara que eu esqueci o nome. Que ele é um chefão, assim, da máfia. Só que, igual ele até coloca aqui no livro, que Hollywood glamorizou muito a máfia, né, a máfia italiana e tal, ali em Nova York, no caso. E que ele falou assim, e aí o cara coloca que não é bem assim, né, os mafiosos hoje em dia pagam impostos, eles, né, agem assim, de acordo com a lei, já não é aquela coisa, né, assim, submundo, né. Aí a gente vai ter o envolvimento desse personagem com o chamado fantasma. Esses 3, o mafioso, o fantasma e o Ken, eles eram amigos na escola. E eles sempre foram um trio suspeito, sabe? O fantasma, ele, no atual, assim, né, na história, ele é um assassino. Ele trabalha, assim, ele é reconhecido pelo trabalho dele, tipo, a forma que ele mata as pessoas é muito bem feita, se pode dizer isso. Tem o mafioso, né, que às vezes cobra os serviços do fantasma, e o Ken, que eles eram amigos, então eles eram um trio muito esquisito. Ninguém mexia com eles na escola, e o fantasma tem todo um passado, assim, um misterioso. Todos os personagens têm um segredo por trás, assim, né, do que aparece pra gente, e que todos esses segredos vão ser explicados no final da história. E eu acho que ficou muito confuso tudo isso que eu falei, mas é isso mesmo, é um pouco confuso mesmo. Mas todos esses personagens, eles estão interligados. Então a gente vai ter o Will, que é o irmão mais novo, no caso ali da família Klein, tentando entender o porquê que depois desses 11 anos o FBI ainda está procurando o Ken, porque que eles ainda querem informações a respeito dele, o porquê que a namorada dele desapareceu, ou se ela fugiu, se alguém pegou ela, ninguém sabe. Por que o FBI também está interessado nela. E várias coisas vão surgindo do passado, né? Várias coisas vão vindo assim à tona. E aí a gente tem uma outra personagem que é a irmã da menina que foi assassinada, né? O Ken supostamente matou e estuprou a Julia, que era ex-namorada do Will. E aí a irmãzinha da Julia presenciou o assassinato. Só que na época ela tinha 6 anos. E então assim, né, diante de um trauma como esses, acaba que no tribunal assim não é uma testemunha muito creditável, né? Então assim, ela tem essa necessidade de vingança. E ela também quer entender o que aconteceu naquele dia. Ela quer dar um fim, né, na história, saber se realmente foi o Ken que matou ou se foi uma outra pessoa que matou. Então ela junta com o Will e começa a correr atrás de algumas respostas. E aí o Will tem um amigo chamado Squares também, que ajuda muito ele ali pra tentar entender mesmo o que tá acontecendo. E é o que eu falei, é uma história com muitos personagens, cada personagem tem uma história. O autor, ele vai contar pra gente essas histórias, ele não vai deixar nada em aberto. Então assim, no começo pode parecer bem confuso mesmo, por ser vários núcleos, né, assim, mas dá super... o jeito que ele distribui, né, os capítulos, os subcapítulos e tal, dá pra entender tranquilo. Então, uma das coisas que eu gosto muito do Harlan Coben, que eu acho que eu falei isso no outro vídeo, é justamente a forma que ele escreve, sabe? É muito bom.
Aí, no meio do livro, eu tava pensando, eu falei, gente, como que uma pessoa consegue pensar num enredo, assim, pra escrever um livro desses? Porque realmente, tipo assim, são vários personagens e as histórias estão todas interligadas em algum nível ali de algum momento ali na vida, seja na infância ou na adolescência, eles fizeram alguma coisa juntos e aí que reflete no que tá acontecendo, né, durante aqui a história. Eu acho muito bizarro isso, eu acho muito legal. E só assim, só uma observação, é nessas horas que eu entendo o porquê que o George Martin tá demorando, sei lá, 10 anos pra escrever o sexto livro de Game of Thrones, porque é muita coisa, é muito detalhe, é muita informação, é muito personagem, é muita história que tem que contar e eu acho sensacional. De verdade, assim, eu queria ter esse talento, esse poder de escrever livros assim. Mas é isso. Eu super recomendo, Harlan Coben é uma delícia de ler. Um livro, tem 300 e poucas páginas. É aquilo, você lê no fim de semana, é o tipo de livro que você pega e você não solta ele enquanto você não terminar. Enquanto você não descobrir o que está acontecendo, você vai ler o livro e é isso. Eu acho não, eu tenho certeza absoluta que ficou super confuso tudo que eu falei, mas é isso mesmo, não vou gravar outro vídeo não. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo.